Então tá, pessoal, vamos começar aqui com a nossa aula de funções, tá? Então essa aula aqui é só para apresentar os conceitos básicos de funções que a gente vai estar usando ao longo do curso, tá? Se você fez um bom ensino médio, acredito que a maioria do que vai aparecer aqui hoje você já viu, tá? Então, né, o que é uma função? Função, a grosso modo, é algo que relaciona dois conjuntos, né? Que relaciona elementos de um conjunto com elementos de outro conjunto. Logicamente, aqui os nossos conjuntos no cálculo e na matemática vão ser conjuntos numéricos, né? Então, o que é uma função? Você tem aqui A e B, dois conjuntos, então uma função f, né? Isso aqui eu leio f de A em B, ou f de A para B, tá? É uma lei ou regra, você pode pensar assim, que a todo elemento do A, ela associa um único elemento do B. Tá? Então, essa associação, essa correspondência, normalmente eu denoto assim, né? Y igual a f de x. Né? Então, se a função leva o x no y, eu expresso dessa forma aqui. Né? E aí esses caras têm nomes, tá? Então, o A eu chamo de domínio da função. Eu denoto por df ou domf. Aqui eu vou estar usando bastante essa do dom, tá? Mas pode ser essa aqui também. E o conjunto B eu chamo de contradomínio, né? Então, o conjunto da onde a função sai é o domínio. Aonde ela chega é o contradomínio. Tá? Vamos dar alguns exemplos aqui, que por enquanto a gente vai estar representando função assim, tá? Depois a gente vai ver que tem outras formas de representar, né? No caso é o gráfico e a formulinha dela. Então, aqui você tem um conjunto A e um B, aqui o conjunto A tem esses elementos e o B tem esses elementos. Então, a função é algo que estabelece uma associação entre um elemento daqui com um de cá. Tá? Que faz uma correspondência entre fulanos de A e fulanos de B. Né? Agora, preste atenção nessas palavras que estão destacadas aqui. Todo x de A corresponde a um só de B. Né? Então, você vê, todo mundo aqui de A está indo num cara só de B. Tá? E é só isso que precisa para ser função, mais nada. Tá? Ah, esse aqui que está sozinho, sem levar nenhuma flechinha, não tem problema. Está satisfazendo isso aqui. Todo x de A está correspondido com um único y de B. Tá? Então, isso aqui é uma função. Esse aqui também. Né? Então, todo fulaninho de A está correspondido com um único de B. Né? Veja que nesse caso já é diferente do anterior. Aqui sobrou um fulano, aqui não. Aqui todo B está sendo correspondido. Está levando uma flechinha. Então, isso aqui também é uma função. Todo fulano do A está correspondido com um só de B. Agora, se você pensa nisso aqui, isso aqui já não pode ser função. Porque esse x do conjunto A, ele está associado, ele está correspondido com 2 no B. Não é com um único que ele está correspondido. Né? Então, está falhando nessa parte aqui do único. Então, isso aqui não é função. Porque você tem elementos aqui, no caso só esse do meio, né? Que está correspondido a mais de um elemento de B. Tá? Agora, esse outro exemplo aqui também falha uma coisinha. Tá? Isso aí também não é função, porque não é todo mundo de A que está correspondido com um de B. Né? Veja, observe que esse camarada ele não está sendo levado em ninguém pela função. Então está falhando aqui, ó, não é todo x de A que está correspondido com um único fulano de B. Então essa aqui também não é função. Certo? E aí em cálculo 1, né, esse A e esse B eles são subconjuntos de R, né, que é aqui no que a gente vai fazer. Então essas funções que saem de subconjuntos de R e caem em subconjuntos de R, eu chamo de funções reais de uma variável. A gente vai estar adiantando a variável por x, por y, como é comum aqui no cálculo. Então essa equação aqui expressa, a gente diz que expressa o y como uma função de x. Tá? O que isso significa? Que os valores de y dependem do de x. Quando você escolhe um x, você vai ter um y adequado para ele. Então, quando você escolhe um x aqui dentro, ele vai ter o seu y. Quando você escolhe um x aqui, ele vai ter o seu y. Tá? Então, os valores de y dependem de x quando você diz isso. Tá? Quando você expressa o y como uma função de x, você está dizendo, olha, esses valores de y estão dependendo dos de x. E aí você tem essa nomenclatura aqui, então. Né? Que x, então, a gente chama de variável independente da função. E o y é dependente. O y depende de x. E o x não depende de ninguém. Certo? Atribuindo um valor para x, você tem o y dele. Tá? Então, só esses termos técnicos aqui que a gente vai estar usando ao longo do curso.
outra definição, né, que também é bom saber, que é o conjunto imagem, ou imagem da função. Né? Então, você tem uma função que vai de A em B, né? Aí você tem um x aqui no A, então ele é elevado num certo y lá no B. Né? Esse certo y, que é a f do x, eu chamo de valor de f no ponto x, ou valor de f em x. Tá? Então, isso aqui é a f do x, esse camarada aqui, ou o valor da f no x, ou no ponto x. Né? Sabe que com frequência no cálculo, ao invés de você falar no número x, você fala no ponto x. Tá? E aí, não confunda com aquele ponto de duas coordenadas. Tá? A gente vai chamar aquele lá de duas coordenadas de ponto também, mas no contexto tem que ficar claro. Se eu estou chamando de ponto um númerozinho só, ou de ponto aquele parzinho ordenado lá que tem duas coordenadas. Tá? No contexto fica bem claro. No ponto x ou no ponto xy, aí é um cara de duas coordenadas. Então, esses valores aqui que são f de alguém, né? Todos os carinhas lá no B que são a f de alguém, né? Isso que é o valor da f no x, eu chamo de imagem de f. Tá? E a gente denota por IMF. Você tem essa função aqui, função agora com conjuntos numéricos. Você observa que, por exemplo, o f de 1 é 2, né? Porque o 1 vai no 2. O f de 2 é 4. O f de 3 também é 4. O f de 4 é 5. Né? Então, isso aqui, o valor de f no 1 é 2. O valor de f no 2 é 4. O valor de f no 3 é 4. E o valor de f no 4 é 5. Né? Então, esses caras aqui, né? O 2, o 4 e o 5, né, que são os que estão recebendo flecha aqui no contradomínio, né, eles que formam a imagem da função. Tá? Então, a imagem nessa situação aqui é formada pelo 2, pelo 4 e pelo 5. Você não precisa repetir o 4 aqui. Tá? Então, isso aqui é o conjunto de caras lá do contradomínio que são f de alguém, né, que estão levando uma flechinha. Que são f de alguém lá do domínio. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, você observa que o valor da f no 1 é 2. O valor da f no 2 é 3. Do 3 no 4 e do 4 no 5, né? Que são essas associações aqui. 1 vai no 2, 2 no 3, 3 no 4, 4 no 5. Né? Então, esses caras aqui, o 2, o 3, o 4 e o 5, é o que formam a imagem aqui dentro do contradomínio. Né? Então, o conjunto imagem é o 2, 3, 4 e 5. São esses elementos que são f de alguém. Que nessa situação coincidiu com o próprio B. Mas nem sempre precisa, como você vê aqui. Né? Nesta situação, o conjunto imagem não é igual ao contradomínio. Né? Nessa situação ele é. Aqui o contradomínio tem o 3, né? E a imagem não tem o 3. Aqui o contradomínio é o 2, 3, 4, 5, que coincidiu com a imagem. Né? Então pode acontecer de coincidir ou não. Tá? Quando coincide a imagem com o contradomínio, tem um nome específico para isso, de função. Tá? E que se vê lá na frente, quando você falar de funções inversas. Então também é comum você expressar a função pela fórmula que define ela, ou pela regra que define as associações. Tá? Você não vai ficar lidando com aquelas bolinhas cheias de flechinha quando for falar de função. Né? Não vai ficar dizendo uma bolinha A, uma bolinha B e ligando um pontinho no outro. Né? Você expressa a regra por uma formulinha. Né? Então, por exemplo, se você tem uma função que vai de A em B e ela corresponde cada x do A com o dobro dele, né? Então a fórmula ou expressa assim, y é igual a 2x, né? Ou seja, cada x vai ser elevado nesse y, né? Que é o dobro, ou você expressa como sendo f de x igual a 2x. Tá? Então, é mais comum aqui no cálculo a gente lidar com funções pela formulinha assim. Tá? Quando você tem apenas a fórmula e não tem lá de onde que ela sai, aonde que ela chega, tá? Você não tem explícito qual que é o domínio, quanto é o domínio, a convenção é de que o domínio A é o maior conjunto possível de valores. Né? Então é todo cara que tem uma f de x. Esse que vai ser o domínio. A gente chama alguns livros chamam de domínio natural da função. Né? Então, ou seja, quando você tem só a fórmula, o domínio seria todos os x que eu posso colocar aqui, sem ter nenhum tipo de problema que vai sair uma f para ele. Tá? Por exemplo, se você olhar para isso daqui, né? Então só tem a fórmula dela, não tem de onde que ela sai e onde que ela chega. Então convenciona-se que o domínio é o maior que você consegue encontrar aqui. Né? O domínio é formado por todo x que tem uma f. Né? E você sabe que nessa expressão aqui não é todo x que você pode encaixar aqui para ter uma f para ele. Você não pode colocar o zero aqui. Então o zero não tem uma f. A
a f não está definida no zero. É assim que a gente fala. Tá? Então, o domínio são os reais sem o zero. Qualquer outro valor você pode encaixar aqui. Qualquer outro valor tem a fzinha dele, exceto o zero. Então, o domínio é formado por todos os reais, exceto o zero. Esse daqui, por exemplo, que também só tem a fórmula, né? Qual seria o domínio natural dela, o domínio máximo dela? Olha, é todo mundo que eu posso colocar aqui sem ter nenhum tipo de problema, né? Será que é qualquer valor que eu consiga encaixar dentro dessa raiz, que exista uma raiz? A gente sabe que não. Quando o índice da raiz é par, aqui dentro só pode entrar caras maiores ou iguais a zero. Né? Então, o domínio da função g é todo x real que seja maior ou igual que zero. Tá? Porque são só caras assim que você pode colocar aqui dentro da raiz de índice par. Se fosse uma raiz cúbica, aí ok, poderia colocar qualquer coisa. Tá? E aí você expressa então esse domínio em forma de intervalo, você pode expressar ele assim. Do zero para frente. Do zero mais infinito, tudo que é maior ou igual a zero. Tá? Zero pode ser, raiz de zero existe e vale zero. Não lembro se eu comentei, mas na última aula que a gente falou de intervalos, acho que eu não cheguei a comentar, mas quando você vai usar infinito numa das pontas do intervalo, ou mais ou menos infinito, é sempre o parênteses, tá? Nunca vai ter com colchete. E aí nesse daqui, pode ter o mesmo raciocínio também, né? Não é todo x que tem uma h de x, né? Não é todo x que eu posso colocar aqui que sai um valor. Né? Aqui dentro não poderia ser negativo. Né? Aqui dentro só tem para sair um valor de h para o x escolhido, tem que ser aqui dentro um número maior ou igual que zero. Né? Então, o domínio de h é todo x real, tal que 1 menos x é maior ou igual que zero. Bom, você pode expressar melhor isso daqui. Né? Se você isolar o x aqui, você observa que é todo x real, tal que x é menor ou igual que 1. Então esse que é o domínio da função h, x menor ou igual que 1. Se você quiser expressar em termos de intervalo, é assim. Do 1 para trás, incluindo o 1. Por isso que eu estou usando o colchete aqui. Tá? Então, quando está só dada a fórmula, pressupõe-se que você está lidando com o domínio natural da função, com o domínio maior dela. Que é formado por todo x que tem um valor de f, que tem um valor de g, né? Depende do jeito que eu estou usando. Todo cara que tem uma imagem. Todo carinha de x que é levado em alguém. Tá? Então, vamos ver aqui uma situação onde você tem uma situação prática e você monta uma função a partir dela. Né? Então, você tem essa situação aqui que está descrita. Você tem essa caixa, esse retângulo de papelão. Você quer tirar quadradinhos de cada canto para dobrar e formar uma caixa. Né? E aí você quer expressar o volume da caixa como uma função de x. Você quer expressar o volume disso daqui com uma formulinha que envolva x no meio. Né? Então, se você observar, né, da maneira que é formada a caixa aqui, né, esse daqui, né, que é a área de volume de caixa. Né, a área da base vezes a altura. Então, para o volume sair como uma função de x, você vai ter que expressar a área da base como uma função de x e a altura como uma função de x. Né? A área da base aqui, né, no caso é a área desse retângulo, e a altura é isso daqui. Tá? Então, a base é um retângulo. A área da base é este tamanho vezes esse. Né? Como que você expressa isso em termos de x? É só ver a construção aqui. Né? Esse tamanho aqui, inicialmente, antes de você cortar os quadradinhos, ele era 30. E aí você tirou x e x de cada ponta, né? Então esse tamanho aqui, bom, aqui é o v de x, né? Esse tamanho é 30 menos 2x. Você tirou um x daqui e um x daqui. Esse daqui, né? Inicialmente ele era 16. Aí você tirou x e x de cada ponta, então ele é 16 menos 2x. E essa altura da caixa vem do quê? Vem de quando você dobra aqui. Né? E se você observar bem o desenho, você vê que é o tamanho x. Né? Você vai dobrar aqui nos tracejados, né? Para formar a caixa. Então esse daqui é um tamanho x. Então o volume em termos de x é a área da base. E como aqui é um retângulo, então a área da base é esse lado vezes a altura, que é x. Né? Então é isso. Então esse é o volume expresso em termos de x. É o volume dado como uma função de x. Tá? E aí, se quiser distribuir, fazer o chuveirinho aqui, tudo bem. Mas vamos deixar aqui e já estudar o domínio. Tá? Onde que esse x pode variar? Né? Se você observar, o x é uma medida. Né? É uma medida que você está tirando dos cantos aqui do retângulo de papelão. Então ele tem que ser maior ou igual que zero.
Você também tem que observar que você não pode cortar quadradinhos com lado maior que 8. Né? Você está tirando 2 quadradinhos. Se você for tirar com maior que 8, vai extrapolar o lado aqui do 16 centímetros. Tá? Então, você tem que, no máximo, tirar quadradinhos de tamanho 8 de cada lado aqui. Lógico que se chegar a tirar 8, de fato, não acontece nada. Não se forma caixa. Tá? Mas ele é menor ou igual que 8, então. Tá? Então, você já tem o seu intervalo onde varia o x. É o domínio da função. Né? Então, o domínio de v é x de 0 a 8. Tá? É nessa faixa que você pode tomar valores de x aqui, que você vai ter um volume. Tá? Aí, observar que nessa situação prática não faz nem sentido você pegar o x igual a 0 ou o x igual a 8. Porque o x igual a 0 significa que você não tirou nada dos cantos. Então você não formou caixa, então você não tem volume. Isso você pode confirmar colocando o 0 aqui e vendo que o volume vai zerar. Se você não formou caixa, você tem volume 0. E é o que acontece quando você coloca o x igual a 0 aqui. O mesmo caso no 8. Se você tirar 8 de cada lado, você também não forma caixa, você também não tem volume. Então, isso pode ser confirmado quando você coloca o 8 aqui vendo que zera. Tá? Certo? Então, numa situação prática, uma situação real, aí tem que tomar um certo cuidado com aonde o x está variando. Tá? Essa situação aqui não pode ser negativa, porque ele representa uma medida. Né? Também não pode extrapolar 8, porque senão extrapola o lado de 16 aqui, já que você tira 2, né? Um de cada lado. 2 quadradinhos. Então tá. Então, vamos começar aqui a falar de gráficos de funções. Tá? Então, o gráfico ele é uma maneira geométrica de expressar as associações que a função faz, sem ter que você apelar para aquele diagrama de bolinhas, né? Cheio de flechinha que liga uma bolinha na outra. Né? Então, tem uma forma mais sucinta de expressar aquelas associações, tá? Que é através do gráfico. Né? Então, o gráfico de uma função é um conjunto de pares ordenadas, ou um conjunto de pontos, tá? Aqueles pontos de 2 coordenadas lá no plano cartesiano. Né? Lembra que o plano cartesiano é aquele que tem 2 eixos. Né? O eixo x, que é o horizontal, e a gente chama abscissa, e o eixo y vertical, que a gente chama de eixo das ordenadas. Tá? Normalmente a gente fala eixo x e eixo y. Tá? Não fica nem falando abscissa e ordenada. Tá? Então, o gráfico é um conjunto de pontos lá no plano. Né? Pontos com essa cara aqui, onde o x está no domínio. E obviamente, né, se o x está no domínio, a f dele está no contradomínio. Que a função leva caras de domínio para contradomínio. Está no contradomínio e, no caso, na imagem. Né? Porque a imagem está lá dentro do contradomínio. Então, normalmente o gráfico a gente expressa assim, né? É uma curva ou um conjunto de pontos, tá? Não necessariamente é uma curva que é toda contínua, assim, ligadinha. Tá? Pode ser um bando de pontos isolados. Tá? Mas, então, o gráfico seria todos esses pontos aqui nessa curva azul. Tá? Então, de forma que você tem esse ponto aqui, que eu destaquei, aqui é a origem, né? Então, para esse x aqui, a associação aqui, ele vai nesse aqui. Né? Então, um ponto aqui de coordenadas x e y indica a associação x indo no f de x. Né? Então, cada ponto aqui tem 2 coordenadas. A primeira indica um cara no domínio e a segunda indica aonde que esse cara do domínio vai. Né? Então, você tem o x aqui que está no domínio e ele vai no f de x. Né? E isso é indicado pelos pontos aqui. Então, cada ponto desse representa uma daquelas flechinhas lá no diagrama de bolinhas. Tá? Então, esse é o gráfico de f. Tá? Esses intervalos que eu destaquei aqui de verde, esse é o domínio, né? É aqui que varia o seu x, é daqui que a função sai, né? Esse é o domínio. E é aqui que a função chega. No caso é a imagem, ou pode ser que ela coincida com o contradomínio. Não sei se a função sobe mais aí, tá? Mas a função, ela sai do domínio e cai no contradomínio. E aí lá dentro do contradomínio você tem a imagem, que às vezes é um conjunto menor, às vezes é um conjunto igual. Mas esses fulanos do tipo f de x, que são f de alguém, são da imagem, né? Pela própria definição da imagem. Se você quiser, você pode pensar nessa situação específica aqui, que o domínio são... pensar que o contradomínio são os reais inteiros. Né? São os reais inteiros. Né? Então, seria todo o eixo y, o seu contradomínio. Né? Então, esse seria um caso onde a imagem é diferente do contradomínio. Tá? Mas a imagem sempre está lá dentro do contradomínio. Né? Que a imagem é formada por caras que são f de alguém. Né? Esses caras que são f de alguém, no mínimo, estão lá dentro do contradomínio. Ok. Então, essa é a representação gráfica de função. Aqui tem alguns exemplos, né? Que no decorrer do curso vão aparecendo bastante.
Você tem o y igual a x, né? Ou f de x igual a x. Essa é a parábola, né? Ou f de x igual a x². Então, aqui você tem alguns gráficos. Tá? No decorrer do curso de cálculo, elas aparecem com frequência aí e muitas outras, né? Funções trigonométricas, exponenciais, logarítmicas. Essas aqui são as bem básicas porque ainda é a primeira aula de funções. Tá? Então, são só conceitos preliminares aqui. Depois você começa a ver funções mais elaboradas. Aqui você tem uma maneira de verificar, né? Que se você observar, não é toda curva que é gráfico, né? Você pode desenhar uma curva lá no plano cartesiano e isso não configura gráfico de função sempre. Tá? Ela só é curva se acontecer isso aqui. Né? Qualquer reta vertical que você faz aqui, ela corta a curva só uma vez. Né? Porque se não cortar só uma vez, você tem um problema. Ela não vai ser função. Quando você pensar essa curva aqui, no plano cartesiano, é gráfico de função ou não? Bom, se você observa, tem uma reta vertical que corta ela duas vezes. Isso já mostra que ela não pode ser gráfico de função. Porque cortar duas vezes significa o quê? Que para esse x, né, que eu vou destacar aqui, você tem essa f de x, né, mas esse ponto também significa que para esse x você tem f de b, f valendo b. Né? Olha, isso não pode ser função. Um mesmo x não pode ir em dois caras diferentes. Caras diferentes lá no um cara lá no contradomínio, ele pode receber duas flechinhas. Não pode sair duas flechinhas de alguém do domínio. Tá? Então, um fulano aqui, no eixo x, não pode ser levado em dois caras diferentes. Tá? Então, por isso que isso não é função. Porque quando a reta vertical corta duas vezes, quer dizer que o mesmo fulano, no caso aqui é o x, é levado em dois caras diferentes. No caso aqui um A e um B. Tá? Então, isso não configura um gráfico de função. Tá? Se você observar aqui, todas essas daqui, né, qualquer reta vertical vai cortar o gráfico só uma vez. Né? Então, essas aqui representam funções. E essa daqui não. Essa daqui, todas. Né? Agora, se cortar duas vezes, não. Certo? Esse teste de ficar testando retas verticais em cima da curva aqui, para ver se ela corta duas vezes ou não, eu chamo de teste da reta vertical. Né? Então, cortou duas vezes, não é função. E aí, graficamente, só para talvez vocês já saibam isso, não, mas quando um parzinho, um ponto lá do plano cartesiano não está no gráfico, né? Você tem um parzinho AB. Se ele não está no gráfico é porque o B não é a f de A. Né? Porque o B é diferente da f de A. Então, esse ponto aqui eu represento com uma bolinha aberta. Né? Então, por exemplo, se você olhar aqui, observe que esse ponto não está pintado. É uma bolinha aberta. Então, esse ponto ele não está no gráfico. Tá? Os outros que estão pintados, sim. Tá? Esse ponto é o de coordenadas, se você contar os quadradinhos aqui, é coordenada -2, -2. Tá? Então, o -2 não está no gráfico. Tá? Se você observar, a f de -2 vem por isso daqui, por isso que está pintado. Né? O -2 está indo no -1. Certo? Então, quando um ponto específico não está no gráfico, você deixa uma bolinha aberta aqui. Tá? No caso, não poderia fechar essas duas bolinhas, né? Porque senão o -2 está indo em dois caras diferentes. Né? Se essa bolinha aqui tivesse pintada também, uma reta vertical aqui cortaria o gráfico em dois lugares. Né? Então, ela não seria função. Certo? Então, só para destacar isso, o que significa essa bolinha aberta aqui? É no mesmo sentido lá dos intervalos. Né? Quando a gente não inclui um fulano, a gente deixa uma bolinha aberta. Então, nessa situação aqui, a f de -2 vem por este ponto, né, que está pintado. A f de -2 vai no -1. Este ponto tem as coordenadas dele, mas ele não é um ponto do gráfico. Né? Significa, então, que essa segunda coordenada não é a f da primeira. Tá? E outros conceitos que a gente vê também com frequência, né? O que é uma raiz de uma função, o que é uma função crescente, decrescente, par e ímpar. Né? Então, raiz, você normalmente se lembra lá de raiz do polinômio de grau 2, né, que você tira pela fórmula de Bhaskara, ou soma e produto, né? Mas você tem um conceito de raiz para a função também. Raiz é qualquer valor que zere a função. Né? Qualquer valor que, quando você aplica lá na função, vai zerar. Né? Então, a gente chama de raiz ou zero da função. Tá? Então, graficamente, a função tem suas raízes aonde? Né? Então, quando o gráfico corta o eixo x. Né? Então, nesse caso aqui, né, esse é um ponto de duas coordenadas. A primeira coordenada dele é a raiz. Né? A segunda coordenada dele é o zero. Né?
Os pontos que estão em cima do eixo x têm a segunda coordenada valendo 0. A segunda coordenada seria a altura dos pontos aqui, né? Então, nessa situação, graficamente, quando que uma função tem raiz? Quando ela cortar o eixo x. Tá? O número de cortes que ela tiver é o número de raízes. Então, aqui você tem uma raiz, outra raiz, outra raiz, outra raiz. Tá? Então, visualmente, é bem simples você saber se a função tem ou não raiz. Né? Ver se ela cortou o eixo x. Agora, achar a raiz é outra coisa. Né? Achar a raiz é você iguala a formulinha dela zero e vai trabalhar para isolar x. Aí você tem aqui os conceitos de função crescente, decrescente e função constante, tá? Esses são bem intuitivos, mas tem a definição formal, né? Então ela é crescente no intervalo se f de x1 é menor que f de x2, sempre que você pegar um x1 menor que x2. Já já a gente vê isso visualmente e fica mais claro. Decrescente quando acontece isso. A f do x1 é maior que a do x2, quando o x1 é menor que x2, né? E constante quando fica dando sempre a mesma f, né? Para qualquer x1 e x2. Então seria mais ou menos assim, né? Então vamos olhar aqui para uma crescente. Pega um x1 aqui. Deixa eu rabiscar com a caneta aqui. Peraí. Pega um x1 menor que o x2. Você observa que a f do x1 é menor que a f do x2, né? Que é o que está expresso aqui no item A. Né? Agora, vem aqui na decrescente. Pega um x1 menor que um x2. Você observa que a f do x1 é maior que a f do x2, né? Que é o que está escrito no item B. Agora, se você for lá na constante, né, aqui, se você pegar um x1 menor que um x2, ou na verdade quaisquer dois x1 e x2, você consegue ver graficamente que ele tem a mesma f. Tá? Posso até pegar mais um outro. Todo mundo aqui, qualquer x que eu pegar nesse intervalo para frente do 4, tem a mesma f. Então isso é o que a gente configura uma função constante. Tá? E aí nesses crescentes e decrescentes tem isso. Sempre que você pega um cara menor que o outro, no caso da crescente, o cara que for maior vai ter a maior f. No caso da decrescente, o cara que for o x que for maior tem a menor f. Então é isso que está expresso em cada item aqui. Tá? Então essas seriam as definições formais de crescente, decrescente e constante. Mas graficamente também é simples de ver. Né? Não é à toa que tá essas setinhas aqui indicam que a função está crescendo. Os valores que f assume estão ficando cada vez maiores. Tá? Aqui não tem o eixo y, mas esses valores vão cair no eixo y. Né? Para cada x aqui tem um valor no eixo y correspondente. Tá? Certo? Então isso configura uma função crescente, decrescente e constante. Né? Então visualmente é bem simples, é bem intuitivo você ver que onde ela é crescente, em que intervalo ela é decrescente. As definições formais são essas. Tá? E aí outro conceito de função par e ímpar. Tá? A gente diz que uma função é par se a f de menos x é igual a f de x, para qualquer fulano lá do domínio. E ela é ímpar se a f de menos x for menos f de x. Tá? Então, isso aqui você pode pensar assim, ó, caras opostos, né, que seria o x e o menos x, tem a mesma f. Né? Isso configura uma função par. Aqui, caras opostos, né, que é o menos x e o x, tem f's opostas, né, porque a f do menos x é oposta da f do x. Então, pensar assim também. Caras opostos têm a mesma f, no caso da par, e caras opostos têm f's opostas, no caso da ímpar. E aí, como que isso se traduz graficamente? Né? Graficamente, né, ou geometricamente, você pode pensar, a função par ela é simétrica em relação ao eixo y. Né? O que eu quero dizer com simétrica? Um lado do eixo y é o reflexo do outro. Né? É igualzinho aqui. Né? Que é o que significa isso. Então, você tem o menos x e o x, eles têm a mesma f. Então, quando isso acontece para todo x do domínio, a função a gente diz que é par. E o gráfico dela é simétrico em relação ao eixo y. No caso da ímpar, ela é simétrica em relação à origem. Né? Então, se você pegar um cara aqui, esse outro cara simétrico em relação à origem também está no gráfico. Certo? Aqui você pode pensar, pegar um ponto no gráfico, o reflexo dele através do eixo y também está no gráfico. Qualquer ponto que você pegar no gráfico aqui da par, o reflexo dele através do eixo y está no gráfico também. Aqui é o reflexo em relação à origem, em relação aqui ao
o 0, 0. Né? Qualquer ponto que você pega aqui, o reflexo dele em torno do zero também está no gráfico. Né? Então, isso é uma simetria em torno da origem, no caso de função ímpar, e essa é uma simetria em torno do eixo y. Então, aqui você pode observar, né, que aqui você tem o x, aqui você tem f de x. Então, menos x tem f de menos x. Né? Então, tá vendo? Esses dois pauzinhos aqui indicam que esse tamanho, em questão de tamanho, é o mesmo que esse. Né? Um pauzinho aqui e um pauzinho aqui indica que esse tamanho é igual a esse. Tá? Esse é o caso de uma simetria em relação à origem. E aqui mesma coisa, né? Aqui tem um pauzinho, aqui tem um pauzinho, então aqui tem mesmo tamanho. Dois pauzinhos e dois pauzinhos, aqui tem mesmo tamanho. Tá? Então aqui não está marcado, mas o menos x viria aqui no menos f de x. Tá? Porque este tamanho é igual a esse. Certo? Então vamos verificar aqui como que eu verifico se uma função é par ou ímpar. E às vezes nenhum dos dois. Tá? Quando você tem a formulinha dela. Então vamos começar por essa. Isso aqui é f de x à quinta mais 5. Tá? Então você calcula isso daqui e vê se vai dar igual a f de x ou se vai dar menos a f de x. E aí você sabe se dá par ou ímpar. Né? Então calcular isso é fazer isso, é aplicar o menos x aqui dentro. Aqui eu vou fazer até uns passos, né? Aqui mais que menos vai dar menos, mas se você quiser trabalhar aqui, você observar que é menos x é o menos 1 vezes x. E aí você pode passar o expoente para os dois, né? Propriedadezinha de potência. Menos 1 elevado a ímpar vai dar sempre menos 1. Então fica menos x à quinta menos x. Mas se você já lembrar direto, você não precisa nem passar por esse passo aqui. Né? Pode pular daqui para cá. Né? A potência aqui é ímpar, opa, vai ficar menos aqui. Ok, agora compara isso daqui com a f de x. Está dando igual? Está dando menos a f de x? Igual de cara não está. Né? Aqui é um mais, aqui tem dois menos. Mas se você manipular um pouco, dá para ver que fica. Porque se você tirar o menos em evidência, dá isso daqui. Então, veja que isso que está entre parênteses é a f de x. Né? Então, isso, no fim das contas, é menos f de x. Então, f de menos x é igual a menos f de x. Então, essa é uma função ímpar. Caras opostos, né, que é o x e o menos x, tem f's opostas. Essa daqui, pode fazer pelo mesmo raciocínio aí, calcula isso e vê se vai dar igual a g de x ou vai dar menos a g de x. Né? Então, fazer isso é colocar o menos x aqui e aí fazer as contas. Posso usar o mesmo argumento que eu fiz aqui, né? Você colocar o 4 por menos 1 e por x. Menos 1 elevado a par vai dar sempre 1. Né? Então, isso aqui ficou 1 menos x à quarta, que é isso aqui. Então, aqui já não tem nem muito o que fazer. Se você começar a comparar com a g, né? Você vê que deu igualzinha a g. Então, g de menos x é igual a g de x. Portanto, g é par. Tá? Já que não tem os gráficos, aqui a gente tem que apelar para isso. Mas, às vezes, não é nenhuma das duas. Né? Como você olhar para essa daqui, tem essa. Vai ter que fazer as mesmas contas e tirar alguma conclusão. Né? Então, vou fazer aqui. Aplicar o menos x dentro da função. Você vê que dá isso daqui, né? Aqui já fiz mais direto, né? O expoente aqui é par, então esse menos 1 que está multiplicando x vai virar mais 1. E aí esse menos, então, é o que está aqui fora. E aqui, então, 2 menos x é menos 2x. Né? Então, você já pode querer começar a comparar aqui. Tá? Comparar isso com isso. Para ver se está dando igual ou está dando menos o h. Igual não está. Né? Aqui não tem menos e aqui tem. Então, pelo menos já parece que não é par. Será que é ímpar? Bom, para ver se é ímpar, eu tenho que deixar um menos em evidência aí. Como a gente fez uma jogada parecida aqui. Se eu coloco menos em evidência, dá isso. Então, você tem menos esse troço. E também você vê que isso aqui não é igual a h de x. Né? Então, isso daqui também não é igual menos h de x. Então, como isso aqui não é igual, isso aqui também não é igual, né? Diferente, ela não é par e nem ímpar. Opa. Tá? Então, isso aqui a gente faz quando a gente não tem o gráfico em mãos. Né? E mesmo se você tem o gráfico, às vezes, olhar assim e avaliar a simetria no olho nu não é tão simples. Né? Depende muito da função. Mas aqui, se você quiser observar os gráficos, né? Esse aqui é o gráfico dessa. Esse daqui é o gráfico desse. Né? Você veja aqui,
simetria em relação ao eixo y, em relação à origem, né? Perdão. Simetria em relação à origem, né? Por isso que ela é ímpar. Essa simetria em relação ao eixo y, por isso que ela é par. E essa daqui não tem simetria nenhuma. Tá? Não é simétrica em relação ao eixo y, né? Um lado do eixo y é totalmente diferente do outro. E também não é simétrica em relação à origem. Tá? Se você tem certos pontos que você pega aqui no gráfico, que quando você busca o simétrico dele em relação à origem, ele não cai no gráfico. Né? Por exemplo, esse ponto aqui, o simétrico em relação à origem está fora do gráfico. Né? O simétrico em relação à origem estaria para cá. Então, essas são as funções pares e ímpares. Tá? E às vezes não é nenhuma das duas. Tá? É só fazer um exercício aqui para ver todos esses conceitos que a gente lidou, né? De par, ímpar, crescente e decrescente. Então, você tem aqui dois gráficos, e aí vamos tirar algumas informações graficamente. Tá? A f é essa aqui de cima e a g é essa de baixo, né? Então, f de menos 4. Então, você conta os quadradinhos aqui, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aí você vê que a f de menos 4 vem aqui, menos 2. Né? F de 0, o 0 está aqui, então você sobe até tocar no gráfico da f, né? Então, você vai aqui no 3. G de 3, então 1, 2, 3, aí sobe lá até a G, né? Subiu até aqui, então deu 4, certo? Então isso aqui é coisa bem simples. Agora, para quais valores de x, a f de x é igual a g de x? Tá? Quais valores de x aqui no domínio, né? Cada uma tem o seu domínio, logicamente, mas quais valores de x tem a f valendo o mesmo que a g? Né? Elas têm assumindo o mesmo valor. Graficamente, isso ocorre nos pontos de interseção, né, do gráfico. Então, você tem uma interseção aqui, quer dizer que esse x, que no caso aqui é o menos 2, né? Ele tem a f dando aqui e a g dele também dá aqui. Tá? Então ele tem esse x aqui, tem a f igual a g. Você observar, tem esse outro cara aqui, né? Que é o 2. A f dele cai aqui no 2 e a g dele também cai aqui no 2. Então ele é outro cara que tem a f igual a g. Então a f é igual a g quando o x é menos 2 ou quando ele for 2. Então, isso acontece visualmente nos pontos de interseção dos gráficos. F possui raízes e a G. Se você observar graficamente, a raiz acontece lá nos cortes no eixo X. Né? Você vê que a F tem dois cortes no eixo X. Então você tem uma raiz aqui para esse valor de X e tem uma raiz aqui para esse valor de X. Né? Aqui você veja que não está... Vai ter que fazer uma aproximação aqui. Né? Não está no canto de nenhum quadradinho para você dar um valor exato. Então você veja que a raiz do f vai ser esse aqui, que é aproximadamente menos 2,5, né? Aqui menos 1, menos 2. Supor que isso aqui está na metade do quadradinho. Menos 2,5. E esse aqui, supor que é 3,5, que está na metade do quadradinho. Então a f tem raiz. Agora a g não tem. A g não tem raiz porque o gráfico dela não corta o eixo x. Não cortar o eixo x significa que não tem fulano lá que g dele dá 0. Então não tem nenhum fulaninho que quando você aplica lá na G vai zerar ela. Tá? Então você não tem raiz. Intervalos de crescimento e decrescimento, isso graficamente é bem simples, né? Mais para frente, quando se entra em derivada, você estuda como avaliar onde a função é crescente ou decrescente sem ter que desenhar gráfico, né? Olhando para o sinal da derivada. Mas isso é bem mais lá para frente. Então, aqui você observa que a f ela é crescente aonde? Né? Você estuda crescimento sempre correndo nesse sentido aqui. Sempre vendo o comportamento da função quando você corre o seu x da esquerda para a direita. Né? Não é à toa que você tem esse eixo orientado aqui. Então, quando o x vem aqui, o que acontece com a f? Vai crescendo ou decrescendo? Né? Então, você vê, né, que a função vem crescendo, né, do x variando aqui, né, desse até esse, que é o 0. Né? Aqui é o que? O menos 4. Vamos ver. Aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Isso. Então, do menos 4 ao 0, né, quando o seu x varia do menos 4 ao 0, a função f cresce. E aqui, do 0 até o 4, ela decresce. Né? Você vê que ela decresce. Os valores que a f assume, que são valores aqui no eixo y, né, vão ficando cada vez menores, né, quando ela é decrescente. Então, ela é crescente nesse intervalo
e decrescente nesse intervalo. Tá? Significa então que quando o x vai crescendo nesse intervalo, os valores de f vão diminuindo, vão aumentando. Né? Aqui, quando o x vai crescendo nesse intervalo, os valores da função vão diminuindo. Né? Isso é uma função decrescente. E aí, estabeleceu o domínio e a imagem de f. Então, o domínio de f são os caras de x que tem uma f de x. Né? São os valores aqui no eixo x que tem a sua f. Né? Você vê que não é todos, a função não corre para o infinito aqui. Então, só fulanos que estão nessa faixa aqui é que tem uma f. Então, domínio da f é de menos 4 a 4. Aqui é o menos 4, aqui é o 4. A imagem é todo fulano no contradomínio. Né? O contradomínio é expresso no eixo vertical. É todo fulano aqui no eixo y que é f de alguém. Né? Isso que é a imagem. É todo mundo aqui que é f de alguém. Domínio é todo x que tem uma f. Imagem é todo y que é a f de alguém. Então, se você é como fazer a mesma análise de domínio, só que no eixo y. Então, você olha no eixo y e vê quem que é f de alguém, de pelo menos um. Né? Então, você vê que tem que ser caras daqui até aqui. Estou olhando para f. Só fulanos nessa faixa aqui, ó, desse cara até esse, que são f de alguém. Né? Que tem no mínimo um x sendo levado para eles. Né? Então, são fulanos daqui, que é o menos 2, até aqui, que é o 3. E aí o mesmo raciocínio para G. Né? O domínio da G, agora a G essa aqui não está aqui, né? Aqui em cima, que não tem raiz. Os x que tem f, os x's que tem f são os que estão aqui nessa faixa. Daqui até aqui. Né? Então, de menos 4 a 3. Né? De menos 4 até 3. Todo mundo tem sua G. E a imagem é o mesmo raciocínio, só que no eixo Y. É todo fulano do eixo Y, que é G de alguém. Então, você veja que tem que partir daqui, né? Daqui para baixo, ninguém é G de ninguém. Vamos supor que esse fulano é o meio, né? Então, só do meio até aqui em cima é que você tem valores de y que são a G de alguém. G de alguém do domínio, logicamente. Quando você começa a pegar valores de y aqui para baixo, eles não são G de ninguém. Então, por isso que a sua imagem fica nesse intervalo. Vem daqui até aqui. Nessa faixa aqui. E aqui eu estipulei que é o meio, tá? Mais ou menos. Então, do meio até o 4. Né? Se contar os quadradinhos aqui. Tá? Então, basicamente, achar domínio e imagem graficamente são processos inversos um do outro. Domínio você faz no eixo x e a imagem você faz no eixo y. Domínio você está sempre procurando quem que tem uma f, né? Quem são os valores de x que tem f. E na imagem você está procurando quais são os valores de y que são a f de alguém. Certo? Então é assim que você tira graficamente essas informações. E aqui, o que são operações com funções? Né? Também dá para você somar funções, subtrair e montar novas funções. Tá? Vamos ver como que a gente faz isso. Quando você tem duas funções, você pode montar uma função nova, que é a função soma. Né? A gente denota ela assim. Ao invés de você falar S de x por soma, né, você chama de f mais g de x. E como que você faz? É da maneira mais simples possível. Soma essas duas coisas. A função diferença também no mesmo sentido. Né? Função produto assim, que faz o produto. E a função quociente assim. Tá? Aqui tem uma certa ressalva, né, sobre aqui embaixo, mas já já a gente comenta. Então, tem duas funções f e g e você consegue montar outras com essas operações envolvendo funções. Tá? E aí, o que dá para dizer a respeito do domínio de cada uma é o seguinte, né? Que o domínio dessa função soma ele tem que ser formado pela interseção dos dois domínios. Né? Só faz sentido você colocar um x aqui, se fizer sentido você colocar aqui e aqui. Né? Então, quem que vai estar no domínio da soma? Caras que estão nos dois domínios, no da f e no da g. Não faz sentido você colocar um valorzinho aqui que funciona para f, mas não funciona para g. Então, essa função não está bem definida se isso acontecer. Tá? Não pode valer só para um pedaço dela, só para o f e não valer para o g. Tá? Então, para a soma, para a diferença, para o produto, o domínio dessas novas funções, né, é composto por todos os caras que estão nos dois domínios. Né?
Você só pode colocar um x aqui se ele estiver nos dois domínios. Você só pode colocar um x aqui se ele estiver nos dois domínios, né? Porque ele vai ter que estar no domínio da f e no da g simultaneamente, para não dar nenhum tipo de pau nas partes aqui da função. Também o mesmo vale para o quociente, só que com a ressalva, né, de que não vai poder entrar caras que anulem a g, né? Então também só pode colocar um x aqui se você puder colocar ele aqui na f e você puder colocar ele aqui na g, com a ressalva de que ele não pode anular a g. Aqui não tem problema, pode anular a g aqui, pode anular até a f. Aqui que é um ponto delicado, né? Então, também o domínio da quociente é a interseção dos domínios, tirando os caras que anulam a g. Tá? Vamos determinar essas funções aqui. Então, você tem uma f e uma g. F mais g a definição é assim, você soma a f com a g e monta a nova função. Então é isso. Não tem muito mais o que fazer, não dá para manipular muita coisa aqui. Mesma coisa para f menos g, que é isso. Também não dá para manipular muito. Função produto é isso. Aí, produto de raiz. Aqui dá para dar uma mexida, porque produto de raízes é uma raiz do produto. Então, você pode juntar numa raiz só e deixar assim. Aí, se tu quiser, você pode distribuir aqui dentro da raiz e até deixar um polinômio de grau 2. Mas vamos deixar assim. Função quociente é divisão. Né? Também há uma manipulação com propriedades de raiz, né? Que quociente de raízes é raiz do quociente. Né? Você pode juntar tudo numa raiz só. Então, aqui você obteve as fórmulas. Né? Como você obtém os domínios. Né? Então, veja. Você pode olhar aqui direto na fórmula que você obteve ou analisar os dois domínios aqui. Né? Só vai poder colocar um cara aqui se você pode colocar ele na f e na g. Né? Então, só se ele estiver no domínio da f e no domínio da g. Né? Agora, o domínio da f é isso e o da g é isso. Né? Observar que o domínio da f é todo mundo que torna isso que está aqui dentro da raiz maior ou igual que zero. Né? E se você resolve a inequação, você obtém que é x menor ou igual que 5. O domínio da g é todo mundo que torna isso que está aqui dentro da raiz maior ou igual que zero. Você vai tirar que é todo mundo que é maior ou igual que 3. Né? Então, você tem os domínios das duas. Então, esses domínios aqui ó, são a interseção desses dois. Né? São os caras que estão nos dois ao mesmo tempo. Né? Porque são só eles que eu posso encaixar aqui nos dois. Então, o domínio da f mais g é a interseção. Né? Esse aqui é o símbolo da interseção. Né? Tudo que está nos dois ao mesmo tempo. Também interseção, também interseção. Do quociente é a interseção. Né? Porque tem que ser colocado na f e tem que ser colocado na g. Então tem que, obviamente, estar no domínio da f e no domínio da g. Mas eu tenho que excetuar os caras que zeram a g. Né? Então, excetuando esses fulanos aqui. Então, todos esses aqui vão dar iguais. Né? Tem que estar nesse e nesse ao mesmo tempo. Se você quiser, você pode desenhar lá os intervalos geometricamente. Né? Pintar as regiões e fazer a interseção. Ou você pode tirar aqui, que é do 3 ao 5. Né? Menor que 5 e maior que 3 é ficar na faixa 3 ao 5. Aqui 3 ao 5, 3 ao 5. E aqui é do 3 ao 5, mas excetuando os fulanos que anulam o g. Né? Quem que anula a g? Você vê que é o x igual a 3. Né? Então, é os caras que estão de 3 a 5, mas excetuando quem anula a g. O único que anula a g nesse intervalo é o 3. Né? Se você observar como que é a g, essa que está aqui. Só quem vai anular essa raiz aqui embaixo é o 3. Então, você tem que tirar ele desse domínio aqui. Tá? Ok. Também faz sentido você falar em multiplicar uma função por uma constante. Tá? Você tem uma constante k, uma função f, você também pode definir uma nova função, que eu chamo de kf, definido dessa forma. A kf de x, você calcula f de x e multiplica por k. E faz sentido porque você pode pensar no k como sendo uma função. Né? Basta encarar o k como uma função constante g de x igual a k. Né? Aquela função que todo x vai ser levado no k, é a função constante. Né? E aqui, pela forma como ela é definida, você vê que o domínio é o mesmo da f. Né? Só faz sentido eu colocar um cara aqui, se fizer sentido eu colocar ele na f. Né? Então os domínios têm que ser iguais. Né? Só pode entrar gente aqui, né? Gente aqui, que possa entrar aqui. Vamos ter um exemplo bem bobinho aqui. Nós tem essa função, e aí qual que é a função 2f? 2f é multiplicar ela por 2.
né? 2 vezes essa fração e esse daqui. E aí o domínio da 2f é igual ao domínio da f. Então você pode olhar aqui ou aqui. Que é quem? É todo mundo que não é 3, né? Então, todos os reais, excetuando o 3, né? Então, lembra que eu comentei dessa notação lá na primeira aula, né? Mas a gente estava falando mais para o zero, né? Que o R estrela era denotado, o R sem, o conjunto sem o zero eu colocava uma estrela ou fazia assim, né? Mas vale para qualquer valor. Se eu quero excetuar um valor, ou 2, ou 3, ou uma quantidade finita do conjunto, eu faço essa notação aqui. É o conjunto menos o cara que você está arrancando dele. Tá? Aí coloca entre chaves. Aqui outra operação importantíssima que tem entre funções é a composição, né? Então, quando você tem duas funções, a composta de f com g eu denoto por f bola g, tá? Ou denoto assim. E a ordem aqui é importante, porque f bola g nem sempre é igual a g bola f, né? Então, isso aqui é composta de f com g. Então, defina assim. A f bola g de x é a f aplicada na g de x, né? Então, você pega a g e joga dentro da f, né? Normalmente eu falo que essa função f aqui é que está mais por fora e essa função mais por dentro, né? Então, a da esquerda é que é a função de fora e a da direita aqui é a função de dentro. Tá? Por que é uma de fora e uma de dentro? Por causa dessa expressão aqui, né? Então, quando você vê uma f bola g, a f é que está mais por fora e a g é que está por dentro, né? Então, é a g que vai dentro da f. Então, você vai colocando uma função dentro da outra, da direita para a esquerda. Então, coloca a g dentro da f. O que isso aqui faz visualmente? Pensar assim, né? Pensar que você tem a g que sai daqui para cá e a f que sai daqui para cá. Então, se aqui tem um x, aqui a g leva no g de x e a f leva esse cara nesse fulano, na f da g de x. A composta, ela vem daqui para cá, então, né? Olha aqui, composta, leva o x nesse trambolho. Olha, esse trambolho está aqui. Então, leva o x nesse cara. Isso é o que eu estou chamando de composta de f com g. Tá? Então, é na ordem trocada aqui. Veja que começou pela g e depois na f, né? Então, é f bola g. Tá? Certo? Então, por quê? Porque começar pela g significa que você começa por esse cara que está aqui dentro, né? Então, você começa por esse cara que está aqui dentro, o g de x, então você caiu aqui. Aí, agora você vai e aplica a f. Aí você caiu aqui. Então, essa é f bola g. Aqui é uma observação pelo domínio, né? Quem que entra no domínio da composta? É só os fulanos que estão no domínio da g, porque tem que fazer sentido você aplicar a g nele, né? Fazer g dele. Mas os que estão no domínio da g e que a g cai no domínio da f. Porque depois que você faz a g de x, você aplica a f nisso. Então a g de x tem que estar no domínio da f para você poder aplicar nela, né? Então é todo o x do domínio da g, cuja g de x está no domínio de f. Certo? Então, por que inicialmente tem que estar no domínio da g? Porque primeiro você aplica a g. E depois tem que estar também no domínio da f, porque depois você aplica a f. Certo? Ok. Então, vamos ver alguns exemplos. Então tá, tem essa f aqui, né? E essa g. Vamos achar a f bola g e a g bola f, né? Então, a f bola g é o quê? É você pegar a da direita e jogar dentro da f, né? Então, f bola g significa que a f está por fora e a g está por dentro, né? Então, você vai englobando da direita para a esquerda. Vai pegando a função da direita e jogando na da esquerda. E aí, fazer essa conta, né? No lugar do x, daqui na f, você vai colocar a g, né? Então, se a f faz isso, né, ela leva um x no 3 mais x quadrado. Então, isso aqui, f da g vai ser 3 mais g ao quadrado. E aí, a g é esse cara. Então, substitui ali. E aqui você pode cortar, né? Cancelar. 3 mais x. Certo? Agora, o domínio, né? O domínio disso aqui é todo mundo que está no domínio da g, que no caso é isso aqui, né? Aqui só pode entrar valores que são maiores ou iguais a zero, que tenha a g caindo no domínio da f, né? Porque primeiramente tem que estar no domínio da g para você fazer essa conta, g de x, e depois a g de x tem que estar no domínio da f para você fazer a conta final, que é a f da g de x, né? Então esse domínio aqui é todo x está no domínio da g, tal que a g dele, né, que no caso é a raiz, está no domínio da f.
Como o domínio da f são os reais inteiros, ó, isso aqui sempre vai cair lá dentro. Tá? Posso pegar qualquer x nesse camarada aqui, que é a g dele, né? Não importa qual função seja aqui, isso vai cair no domínio da f, que é os reais. Né? Então, raiz quadrada de um número maior ou igual que zero, né, que é um número aqui, é sempre real. Então, o domínio é isso daqui. Todo mundo daqui. Tá? Porque todo mundo daqui tem a sua raiz caindo nos reais. Né? Logicamente que os reais é o maior conjunto que tem aqui no cálculo. Né? Agora, g bola f. Então, a g é a função de fora e a f é de dentro. Né? Então, você vai jogar a f dentro da g, que é o que está expresso aqui. Então, você vai pegar essa g e... Não, ou melhor, você vai pegar essa f e jogar dentro da g. Né? Então, isso fica assim. Raiz da f. A expressão f é essa daqui. E aí você já tem a sua função. Tá? E aí, com respeito ao domínio, né? Agora, o domínio vai ser o quê? Todo mundo que estiver no domínio da f e cuja f desse fulano esteja no domínio da g. Né? Então, o domínio da g bola f é todo x que está no domínio da f, né? Todo x real. Tal que a f dele, que no caso é isso daqui, está no domínio da g. Então, você tem que vir aqui e buscar, para montar o domínio dessa, né? Os fulanos que caem, cuja f cai aqui, no zero para frente. Nesse caso é bem simples. Né? Porque isso daqui, não importa quem que é o x que você escolha, é sempre maior ou igual que zero. Né? Coisas ao quadrado são sempre maior ou igual que zero, aí você está somando com algo positivo, então fica sempre maior ou igual que zero. Né? Então todo mundo daqui vai ter a sua f caindo aqui. Né? Então o domínio da composta é formado por todo mundo aqui do R, todos os reais. Certo? É assim que você busca domínio das funções. Você também pode fazer composição de mais de duas funções, tá? Não precisa ficar restrito às duas. Tá? Então, vamos pegar essas três funções aqui e fazer a f bola g bola h. Né? Então, f bola g bola h de x. Então, a ideia é a mesma. Você vai englobando uma função na outra da direita para a esquerda. Né? Então, você pega a h e coloca na g. E aí, tudo isso você pega e coloca na f. Né? A função mais por fora de todas é a f. E aí tem a g que está no meio. Aí tem, por fim, a h que está por dentro de todo mundo. Né? Então, a ideia aqui, se quiser, é começar jogando a h na função para a esquerda, né? Jogando da direita para a esquerda. E aí enxergar a f bola g como uma função. Vamos fazer isso. Peguei a h e joguei dentro da f bola g. Agora, o que eu faço? Eu pego a g disso e jogo dentro da f. Então veja aqui que ficou. Né? Depois que você pega um pouco de prática, você pode até pular esse meio aqui, né? Você vem daqui para cá. Veja que o que está expresso aqui. Pegou a H e jogou dentro da G, e o resultado jogou dentro da F. Né? Então você foi englobando aqui da direita para a esquerda. H dentro da G e tudo isso dentro da F. E se tivesse mais outra, tudo isso dentro dessa outra. Tá? Quando você pega mais prática, você pode até pular isso aqui. Né? Já vem daqui para cá. Tá? E aí agora é sair fazendo as contas. Tá? Então, por exemplo, a H é x cubo. Então aqui fica G de x cubo. A G é 1 sobre x. Então g de x cubo, que é você pegar a h e jogar aqui. Então, ficou assim. Agora, aplicar na f. Então, é esse cara aqui dentro da f. Né? Então, ficou assim. E aqui dá para você deixar mais bonito, né? Deixar essa coisa horrorosa aqui. Raiz do quociente, quociente raiz. Mas pode expressar assim, que é bem mais bonito. Então, a ideia é, pegou essa, jogou dentro da g, e aí tudo isso jogou dentro da f. Né? Então, foi englobando da direita para a esquerda. Aqui você vai ver que também, mais para frente, quando a gente vê derivada, né, vai ser essencial você olhar para uma função que a princípio é muito complicada e enxergar ela como composição de duas ou mais funções. Né? Então, se você olhar para essa função aqui, você pode enxergar ela como uma f bola g, onde a f é essa daqui e a g é essa daqui. Né? Você tem que pegar a habilidade de olhar para isso aqui e enxergar qual que é uma função que está mais por fora e qual que é que está mais por dentro. Né? Então veja que a mais por fora é x elevado a 10. E dentro dela você está jogando o x quadrado mais 1. Né? E é o que acontece para ser montada essa h aqui. Né? Então essa h é a f bola g. Você pegou essa g e jogou aqui dentro. E isso formou a h. Tá?
Então, quando você for ver derivada, né, a regra da cadeia, vai ser essencial você bater o olho numa função e falar, ó, essa função é a que está mais por fora, essa que está mais por dentro. Então, outros exemplos, por exemplo, se você olha para essa daqui, né, quem que parece que está dentro de quem? Parece que tem a raiz que está por fora e dentro essa 4 menos 3x, né? E de fato é isso. Você tem a raiz composta com essa daqui. Né? Então 4 menos 3x dentro da raiz formou essa. Então, se você olhar nisso aqui, essa aqui já não é tão evidente, mas a que está mais por fora é a 1 sobre x, e dentro dela tem esse x menos 1. Tem a 1 sobre x composta com a x menos 1. Então a x menos 1 jogada dentro dessa. Essa daqui também você percebe que é quase igual à primeira, né? Mas veja só, então parece que quem está mais por fora é uma x cubo e dentro da x cubo tem essa raiz aqui. Né? Então você tem a x cubo por fora e dentro a raiz que foi jogada dentro dela. Tá? Então você decompôs em duas, né? Você pegou essa h e decompôs em duas funções. Mas dá para decompor mais, né? Se você observar essa daqui, você também pode escrever ela como composta de outras duas, né? Porque essa daqui, se você olhar para ela, né? Tem a raiz e dentro da raiz tem 2x mais 1. Né? Então você tem a função raiz que está por fora e dentro dela vai entrar 2x mais 1. Então essa daqui eu consigo quebrar em duas também. Então essa daqui é raiz de x por fora e aí dentro 2x mais 1. Né? Então lembra que você vai englobando da direita para a esquerda. Né? Então essa daqui você conseguiu quebrar até como composição de 3. Né? Diferente das outras que foram composição de 2. Tá? Então às vezes você consegue quebrar como composta de 3, de 4 e aí até mais. Então, outro tipo de função aqui que é a função definida por partes, tá? Ou definida por sentenças. Tá? A formulinha dela é um pouco diferente do que a gente viu até agora. Né? O que a gente viu até agora eram funções que eram definidas por uma expressãozinha só. Né? Essa daqui é definida por mais de uma expressão, né? Dizendo como que a função se comporta em cada intervalo. Né? Então, aqui você tem um exemplo. Né? Então, a f tem essa cara se você está lidando com x menor ou igual que 2 e tem essa cara se você está lidando com x maior que 2. Né? Vamos fazer esses cálculos aqui. Você observa que menos 1 ele é menor que 2, então vou usar essa de cima para fazer a continha. Então isso aqui dá 5 menos menos 1, que é 6. F de 3. Né? O 3 ele é maior do que 2, ele é um x que é maior que 2, então eu uso essa daqui. Então dá 3 menos 1, que dá 2. F de 2 eu vou usar de cima ou de baixo. Veja que você tem um menor ou igual aqui. Então a função é assim se o x é menor ou igual a 2. Então no caso igual a 2, eu vou ter que usar essa. Né? Então fica 5 menos 2, que é 3. Né? Você pode também ter mais de três, mais de duas sentenças, não precisa ficar limitado a duas. Né? Então, se você observar, você tem essa daqui, né? G de menos 3 é isso daqui, porque o menos 3 se encaixa nesse daqui, né? Quando o x é menor que 0. E aí, só vou deixar indicado aqui, não vou finalizar essas continhas. Né? Por exemplo, o G de 1 ele se encaixa aqui, né? Porque ele está entre 0 e 3. Então, eu vou ter que usar essa expressão. Então, 2 vezes 1 ao quadrado. E o G de 100, que é obviamente maior ou igual que 3, está aqui, né? Então vale sempre 18. E o G de 3 vale 18 também, porque aqui é para maior ou igual que 3. Qualquer coisa que você pegue maior ou igual que 3 vai ficar dando uma função constante, né? Então sempre 18. Observe aqui que o zero ele não tem uma G. Né? Você não tem igual nem aqui nem aqui. Então o zero nessa situação é um cara que não está no domínio da G. Né? Ele não tem uma G de zero. Também pode ser expresso assim, não precisa ser só em termos de desigualdade. Tá? Por exemplo, para qualquer x que não seja zero, a função a usada é essa. Para o zero, você usa vale 1. Né? Quando x é igual a zero, tem que valer um número, logicamente. Então, por exemplo, para h de menos 2 é 1 sobre menos 2, que é menos meio. Tá? Mas não vou indicar aqui. H de 3 é 1/3, mas h de 0, você não olha para essa, porque nem faz sentido você buscar h de 0 aqui. H de 0, de acordo com a definição, é 1. Tá? E aí observar a respeito do domínio, que quando você tem uma função definida por partes, o domínio aparece tecnicamente explícito aqui, né? Na própria definição dela, na própria expressão. Né? Porque isso aqui está indicando, ó, todo mundo que tem uma f, né? Caras menor ou igual que 2 tem essa f aqui, caras maior que 2 tem essa f aqui. Né? Então o domínio já está explícito aqui na definição dela. Né? Então observar que todo mundo aqui, todos os reais tem uma f, então por isso que o domínio dela é R.
Aqui, como eu comentei, você vê que o 0 é o único que não tem uma g, né? Não aparece igual em nenhum momento aqui. O 3 tem a sua g, por causa que tem esse igual aqui. E também você vê que na h, né, todo mundo tem a sua h, inclusive o 0. Só que o 0 você não olha por essa, você olha por essa. Então, o domínio de funções definidas por pares já está explícito aqui na definição dela. Tá? Só tomando um cuidado para ver quem que tem uma igualdade aqui e quem que não tem. Aqui todo x que não é 0 tem a sua h, e o 0 também tem a sua h. Então, todos os reais têm a sua h, certo? Ok, então vamos fazer um exemplinho aqui. Fazer um exercício, na verdade. Tá? Como que você faz composição quando você tem funções definidas assim? Tá? Observar aqui como que é feito isso aqui. É pegar a g e jogar dentro da f. Né? Então, você calcula a g de x e depois você joga dentro da f e faz o cálculo. Né? Então, para começar a avaliar essa função, você tem que ir pelos intervalos da g. Né? E vendo, começar, por exemplo, quando x é menor que 2, calcula g. E aí, calculando isso, qual vou ter que jogar dentro da f. Né? Aí, qual dessas expressões que eu vou usar? Então, você tem que ver, depois que você calcular a g, em que intervalo que eu vou cair, para saber qual expressão da f eu uso. Né? Então, você começa avaliando nos intervalos da g, porque a primeira coisa que você faz é o quê? É fazer a g de x, né? E aí depois você faz a f. Né? Então, você vai avaliar intervalo a intervalo aqui da g. E vendo aonde que a g dos caras vão caindo para você saber aonde que você vai aplicar na f aqui. Então, começar aqui, x menor que 2. Então, se você está lidando com menor que 2, f bola g, né, que é isso aqui, f de g de x, né, eu calculo pela segunda sentença de f, pela segunda expressão. Né, porque quando o x é menor que 2, a g vale sempre 1. Né, se isso aqui vale sempre 1, eu tenho que lidar com essa expressão aqui, na hora que for fazer esse cálculo. Né. Então, quando x é menor que 2, f de g de x é f de 1, que no caso é 1 quadrado, que é 1. É isso daqui. Tá? Então, você já tem uma ideia de como que é essa função quando x é menor que 2. Vale sempre 1. Agora vamos para esse intervalo aqui. Se o x está aqui entre 2 e 3, qual a expressão da f que eu uso para calcular? A terceira, por quê? Porque se o x está entre 2 e 3, a g fica entre 4 e 6. Né? Por quê? Porque para x entre 2 e 3, a g é 2x. Né? Então, se o x está entre 2 e 3, 2x está entre 4 e 6. Né? Só multiplicar por 2 todo mundo. Ah, então se esse fulano está entre 4 e 6, na hora que aplicar ele dentro da f, eu vou ter que usar essa sentença aqui. Né? Porque se ele está entre 4 e 6, ele é maior que 1. Né? Então, quando o x está entre 2 e 3, esse camarada é 2x, né? f de 2x, que fica assim. E aí agora vamos avaliar como é que funciona para x maior que 3. Se o x é maior que 3, a f da g eu calculo o quê? Pela primeira. Porque quando o x é maior que 3, o g é menos 1. Vale sempre menos 1. Né? Então, se ele vale sempre menos 1, ele está incluso neste caso aqui. Então, para calcular a f dele, vai ter que ser usando a primeira sentença. Então, quando o x é maior que 3, f da g é f de menos 1 e é 0. De acordo com a primeira sentença. Então, aqui você sabe como que essa função se comporta em cada um desses intervalos aqui. Então, você tem essa formulinha dela aqui. X menor que 2 vale 1. X entre 2 e 3 vale isso. X maior que 3 vale 0. Então, essa é a expressão da f bola g. Assim que você faz composta de duas funções definidas por partes. Então, tem que ter uma análise um pouco detalhada aqui. Então, essa foi a primeira aula de função, só para a gente ver os conceitos preliminares. O próximo seria a gente conhecer algumas funções específicas, né? Conhecer as funções trigonométricas, logarítmicas. Então, começar a formar um certo repertório de funções, que é o que seria feito na próxima aula. Certo?